Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores. É uma satisfação enorme estar com vocês. Bom dia, turma de São João da Canabrava. Bom dia aí, a professora Fátima acompanhando. Bom dia aí, Maria Cauane. Bom dia, Márcio Ricardo. Enfim, o nosso bom dia também para todos vocês que estão acompanhando, tanto pelas ondas do canal Educação, como também pelo YouTube. Tá? Então, Marcos e Cauane, e também as turmas aí que estão acompanhando pelo IPTV, São João da Canabrava, Novo Santo Antônio e outras mais, tá? Vamos dar continuidade ao balanço patrimonial e grupos de contas, tá? Pessoal, essa aula de hoje, a aula de ontem e a aula de hoje, ela é fundamental. Queridos alunos e queridos professores, quem perdeu essa aula, busque lá na plataforma. E vocês também, queridos alunos que estão assistindo, se tiver alguma dúvida, coloque as dúvidas aqui. E também, se possível, faça uma revisão. Pegue o material, os PDF. Quem tiver dúvida, pode passar mensagem para mim, para a gente mandar algum material complementar. Que esse assunto ele é fundamental para tudo que a gente vai ver para frente. Então, se não entendeu essa parte que a gente está vendo aqui, lá na frente vai ser difícil. Então, nós estamos vendo aí os grupos de contas, e o nosso objetivo é compreender, explicar e exercitar esses assuntos, interpretar os grupos de contas que compõem o ativo, o passivo, conhecer o ciclo operacional, ver as diferenças entre capital de giro, capital próprio, e capital de giro próprio, ver o goodwill, também o que é curto prazo para a contabilidade e também índice de liquidez. Vamos fazer algumas revisões, ver teorias e práticas. Tá? Muita coisa para a gente fazer. Não deixem dúvidas para depois. Revisando para vocês aí, a gente fez aí, deixou um gráfico para vocês, que mostra aí, o conceito, de circulante. Veja só, nós temos uma posição aqui, vamos imaginar aqui, que vocês estão aqui numa posição, vamos pegar de outra cor, porque ali está, azul. Azul mais isso, verde que não tem na tela. Aqui, ó, o início. Veja que nós vamos andar nesse sentido, para analisar o ciclo operacional. Pessoal, é importante entender isso aqui, mas muito importante. Porque aqui nessa tela, estou dando para vocês aqui essa questão da análise do ciclo operacional, uma ideia de um contexto geral de funcionamento da organização. Veja só, no primeiro momento, nós vamos estar iniciando a compra da matéria-prima. Professor, mas meu negócio não é indústria, é comércio. Então, você não está comprando matéria-prima, então você está comprando mercadoria para revenda. Tá? No segundo momento, essa matéria-prima, que veio lá dos nossos fornecedores, vão ter utilizada no processo de produção. É isso? E aqui, nesse momento, quando eu comprei lá do fornecedor, se eu comprei a prazo, então vou estar gerando aqui uma posição de um pagamento que eu vou ter que fazer para aquele fornecedor, não vou? Vai. Agora, a mercadoria mesmo, a matéria-prima, vai entrar num processo de produção, e esse processo de produção vai ser realizado por pessoas, então eu vou ter que pagar um salário. E essa matéria-prima do fornecedor, eu vou ter que pagar também, junto com a matéria-prima lá, eu vou ter também outras contas para pagar, como energia, água, essas coisas no processo produtivo. E se eu tenho também um prédio alugado, eu vou também ter que pagar um aluguel.
Veja que aqui nós iniciamos o processo de industrialização. Né? No comércio, então eu vou receber a mercadoria, né? Em vez de ser produção, eu vou expor essa mercadoria, botar na vitrine, essas coisas, tal. Né? E assim, continuando no nosso processo industrial, nós vamos estar dando prosseguimento. E aquele produto que estava lá em andamento de produção, agora eu passo a ter ele como produto acabado. Então, terminou o processo de produção. Tá? Veja que aqui, pessoal, no momento aqui, nós estamos aqui, acontecendo aqui, a necessidade de ter que pagamento lá para o fornecedor, ou então eu contrair uma dívida para pagar esse fornecedor. Tá? Veja que aqui, esse produto aqui industrializado, ele vai me servir como uma possibilidade de garantias. Eu também posso fazer a venda desse produto, eu vendo ele a prazo, e se eu vendo esse produto a prazo, eu vou ter uma duplicata a receber, um título de crédito a receber. Mas no mesmo momento em que eu fiz a venda, eu vou ter incidência de tributos, impostos a recolher. Né? E veja que eu posso ampliar meu processo de meu negócio, buscando recursos do mercado financeiro. Então, eu posso buscar um recurso financeiro em um banco, fazer um empréstimo, e esse empréstimo me vai dar o quê? Saldo em caixa ou na conta banco. E as vendas também vão gerar saldo em caixa ou em conta banco. E esses recursos aqui, agora, que estão no caixa, eu posso efetuar os pagamentos das minhas dívidas. Né? Veja que agora, depois que passou o produto acabado, que eu recebi meu dinheiro aqui, que eu recebi a duplicata, eu tenho 5, e aí eu fechei o ciclo lá. Quando eu tenho o recurso recebido de volta. Então, imagine, né, que vocês estão caminhando, iniciando um processo de, eu estou comprando a mercadoria, nesse primeiro momento, eu vou ter um compromisso com o meu fornecedor. Aí, no tempo presente, eu vou passar a produzir, industrializar essa matéria-prima. Ou então, vou pegar a mercadoria, vou colocar à exposição para venda, vou vender, e se essa venda for à vista, eu recebo o dinheiro, acabou aí. Né? Se foi a prazo, e aí eu tenho que esperar um tempo a mais para receber do meu cliente. Então, o ciclo se encerra quando eu tenho já o resultado da venda da mercadoria ou do produto em caixa ou na conta banco. Então, essa aí é uma ideia completa para vocês, né? Alguns aspectos que a gente tem que ver, que são relevantes, né? Que nesse caso aqui, que a gente colocou para vocês, nós temos aí todas as contas envolvidas, né? Nesse processo aí. Nós envolvemos contas, as contas de estoque e matéria-prima, produtos acabados, produtos em andamentos. A outra conta que nós envolvemos foi a conta fornecedores, a outra conta envolvida salários a pagar. Tivemos a conta também, contas a pagar, aqui água, luz, telefone, essas coisas. Temos também aluguéis a pagar, tá? E aqui temos também as duplicatas a receber, que eu não fiz a venda, então eu tenho duplicatas a receber. Os impostos, né, a recolher, que é incidente sobre a venda. Os empréstimos, caso eu tenha feito empréstimo também, vou ter conta de empréstimo. E a conta caixa banco. Tá? Aqui, pessoal, eu coloquei salários a pagar. Não coloquei ali os encargos sociais, porque entenda que os encargos sociais aqui, né? Mais aqui os encargos sociais, tá? Eles vão estar na conta lá de encargos sociais sob folha de pagamento. Aí vai ter INSS, FGTS, essas coisas, tá? Vão ter os encargos sociais decorrentes ali. Não?
Essas contas, pessoal, elas vão estar flutuando sempre. Sempre vai estar movimentando. Para mais ou para menos, para mais ou para menos, para mais ou para menos. Mais mercadoria em estoque, menos vendi, menos mercadoria. Mais mercadoria em produção, menos produtos acabados e vai. Conta de fornecedor, onde eu devo mais, onde eu devo menos. Os salários também, todo mês eu pago salários e tal. E assim vai. Essas contas vão ter movimentos frequentes. Né? Exceto essa conta de empréstimo, pessoal, que pode ser que ela não tenha tanto movimento, porque se você optar por trabalhar só com capital próprio, essa conta não vai ter tanta, né, utilização. Mas, em regra aí, em geral, todas as empresas utilizam isso aí. Assim nós podemos começar a conceituar agora, né, quais são as contas, né, as principais contas, em giro, ou seja, as contas em circulação. Né? Pessoal, isso aqui é fundamental para a gestão. Né? Não estou dizendo nem para contabilidade, porque para contabilidade nem se fala. Que se errar aqui, vai errar o resto tudinho. Né? Imagine só, né? Se eu nunca souber classificar o fato contábil em qual conta deve ser registrado, então vai estar errado. Imagina só se eu vou registrar lá, né? Eu recebi dinheiro e registro lá no contas a pagar. Não faz sentido, né? Errou o resto tudinho, daí para frente vai estar tudo errado. Então, aqui, nós temos aqui, né, um grupo de contas, né, que nós denominamos de circulante. E veja só, pessoal, detalhes aqui, a gente tem que ver detalhes mesmo, né? Que essas contas, elas aumentam e diminuem frequentemente. Como, por exemplo, olha aí, né? Dinheiro. Quando eu recebo, né? E quando eu pago. Quando eu recebo, quando eu pago. Então o caixa, hora tem dinheiro, hora não tem. Hora tem, hora não tem. Hora tem, hora não tem. É o tempo todo assim, né? Entra dinheiro quando recebemos. Sai dinheiro quando pagamos. É isso? É a mesma coisa eu tenho lá na mercadoria. Entra mercadoria em estoque quando eu compro. E sai quando eu vendo. Então, movimento, né? Então, esses valores estão modificando constantemente, né? E eles não permanecem no decorrer do tempo. Essa, pessoal, é a característica. Essa é a característica das contas desse grupo circulante. Se vocês olharem uma conta que está lá paradinha há muitos anos. Opa, que conta é essa? Aí é outra história. Pode ser que ela não seja do circulante. As principais contas que nós temos aí, tanto de ativo como de passivo, estamos aí, né? Olha aí. A conta de estoque. A conta de... Vamos botar azul. A conta de estoque. Nós temos a matéria-prima. Ok. Professor, o que é matéria-prima? Eu não estou sabendo desse negócio não. O que é isso aí? Vamos lá, imagina o seguinte, que você vai fazer... o teu produto, vamos imaginar que o teu produto é produção de pão. O que é a matéria-prima? É a farinha de trigo, o fermento e outros ingredientes. Ah, entendi, professor. Então para me fazer bicicleta, o que é? É o aro, o guidão, o quadro, a catraca, a central, o pedal, essas coisas, tudinho. E assim vai, né? Para cada tipo de produto, a matéria-prima é isso. Professor, mas essa conta aí, que o senhor está falando de matéria-prima, ela ela também é utilizada lá na banca do meu pai lá no mercado? Claro que não, né? Se a banca do teu pai é comércio, ele não tem essa conta, mas ele vai ter uma conta aqui com outro nome, tá? E vai chamar mercadorias para revenda. Tá? Então, nós temos aí as contas de estoque, matéria-prima,
produção em andamento. Pessoal, produção em andamento é quando tenho, já não é mais matéria-prima, mas também não é o produto acabado. Entendi não, professor, como é que é esse negócio? Não é mais matéria-prima e não é o produto acabado. Imagine assim, nós vamos fazer pão. Eu tenho a matéria-prima lá, farinha de trigo e tenho fermento. E outros ingredientes que são necessários. Não vamos entrar no detalhe específico, tá? Enquanto eu tenho farinha de trigo e tenho fermento, eu tenho matéria-prima. Aí eu juntei a farinha com o fermento e mais os outros ingredientes, estou misturando, mas ainda não virou pão. Ainda está no processo ali da farinha, tá misturando. Estou misturando a farinha com o fermento. Ainda vou assar ainda o pão. Então eu tenho o produto em andamento, está sendo preparado. Agora, quando eu termino de concluir, fez o pão, aí eu tenho o produto acabado. Tem uma conta chamada fornecedores, que é a conta onde eu vou agrupar todas as pessoas que vão me fornecer tanto a matéria-prima quanto mercadorias para revenda. A conta salários a pagar, que também temos que ter uma conta semelhante aí para encargos sociais, é onde nós vamos registrar os encargos sociais e os salários a pagar. Então, vou ter uma conta específica também para isso. Tá? Se eu estou trabalhando, se o meu negócio, eu trabalho num ambiente em que é alugado, então eu vou ter também a conta aluguéis a pagar. Veja só, pessoal, que aqui nós temos contas que são de ativo e contas de passivo. Conversando aqui, nós vimos aqui que conta de estoque, conta de fornecedores, salários a pagar, duplicatas, empréstimo, caso eu faça. Tem os tributos também. Eu vou ter impostos a recolher, ou posso também denominar como tributos ou impostos. E temos a conta conta caixa ou banco, que está lá no grupo de disponível. Só que eu preciso saber aqui dessas contas aqui, o que é a conta de ativo e o que é a conta do passivo. Senão, como é que eu vou registrar isso? Então, vamos aprofundar e vamos começar a conhecer esses tipos de conta. Tá? Vimos aí, que nós precisamos separar essas contas de forma adequada, senão o nosso balanço não vai para frente, vai estar tudo errado. Não vai funcionar. Tá? Aí, nós vamos conhecer primeiro aí os grupos de contas do circulante, tá? E ver que nós temos contas de ativo e passivo. Veja lá, as contas de ativo, nós vamos estar registrando no nosso ativo, nós vamos registrar bens e direitos. Bens, nós vamos estar registrando estoque, o dinheiro que está em caixa, a conta lá no banco, nós vamos estar colocando em direitos. Então, direitos é quando eu pego o dinheiro que está no caixa e eu deposito ele no banco. Então, eu estou dizendo assim, olha, banco, eu tenho um direito desse dinheiro que está aí que eu depositei. A mesma coisa é duplicatas a receber. E aí, nós temos com contas de ativo. Lembrando para vocês que nós estamos vendo aqui somente as contas do circulante, do grupo circulante, tá? Nós vamos ter outros itens? Vamos. Mas por enquanto, vamos ver aqui somente a parte do circulante, para a gente entender bem esse grupo de conta. Lá no passivo, agora vamos trocar para vermelho, lá no passivo, nós vamos ter as nossas obrigações exigíveis. Por que obrigações exigíveis? Pessoal, porque acontece o seguinte, o fornecedor, as pessoas que nos forneceram alguma coisa, eles têm o direito de receber, não tem? Se eles têm o direito de receber, eles podem exigir que a gente pague. Então, aí, eu comprei mercadoria, então eu tenho lá o fornecedor,
eu tenho salários a pagar, né? São obrigação. Eu tenho contas a pagar, água, luz, telefone, aluguéis a pagar, tá? Também mostro lá. Né? Tem os empréstimos, caso eu tenha feito um empréstimo bancário, empréstimos a pagar, impostos a recolher, e também temos juros a pagar e outros. Como características para vocês verem bem direitinho, observem que nas contas de ativo e contas de passivo, quando você tem um nome muito parecido entre um e outro, vocês vão ter essa expressão aqui, ó, a receber, e no caso do passivo, olha aqui, ó, a pagar ou a recolher. Tá? A recolher significa que esse dinheiro já está comigo e eu agora só falta entregar para a pessoa. Que é os impostos, quando eu vendo a mercadoria, recebi do meu cliente, e aí esse dinheiro já está comigo. Então só falta o quê? Eu recolher, ou seja, entregar para o governo. Né? E arrumando no nosso balanço, nós temos aí essa arrumação aí embaixo para vocês. Né? O nosso balanço patrimonial. Nós vamos ter aqui, ó, sempre assim, nosso balanço patrimonial, o ativo, passivo e patrimônio líquido. Esse grupo de contas que nós temos aqui vai estar, o ativo vai estar do lado esquerdo e o passivo do lado direito, tá? Pessoal, essas denominações que tem aqui, fornecedores, essas coisas assim, né? Pode ser até redundante, né? Mas aí tem algumas pessoas que colocam, né, fornecedores a pagar ou duplicatas a pagar, né? Coloca lá, tá bom? Depende lá de como é que você definiu os nomes das contas lá no plano de contas. Quando a gente for tratar de plano de contas, nós vamos conversar, né? Como fazer esse plano de contas com vocês direitinho. Temos outros nomes aí que é dado para o ativo circulante? Temos, né? Tem vários nomes aí. Então nós vamos começar a aprender também um pouco como é que o mercado chama esses nomes aqui, tá? Veja só, o ativo circulante também pode ser chamado de ativo corrente, né? Embora a gente não possa ter aí todo mundo dizer, né? Que ativo circulante, passivo circulante, também nós podemos dizer aqui também como capital total em giro ou simplesmente capital de giro. Então, essa expressão capital de giro normalmente é utilizada pelo mercado financeiro, né? Você vai a uma instituição financeira e vai lá, não, né, empréstimo para capital de giro, né? Essa denominação capital de giro, ela é normalmente utilizada para expressar o ativo circulante, né? E aqui, pessoal, essas contas elas têm grande movimentação, então ela não é uma conta fixa, então ela está movimentando bastante. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, né? Mas quando nós falamos de ativo, de circulante, nós também colocamos a ideia para vocês que o circulante tem no ativo e tem no passivo. E o ideal para nós é que o ativo circulante seja maior que o passivo circulante. Ô professor, por que esse negócio assim de dizer que o ativo circulante tem que ser maior, o ideal é ser maior que o passivo circulante? Vamos supor o seguinte. Vocês têm, vamos dizer aqui, R$2.000 em dinheiro. Pum, tá na mão de vocês. Aí eu pergunto para vocês, o que é melhor? Você ter uma conta para pagar, né, de 1.000 ou de 3.000? O que é melhor? Professor, se eu tenho R$2.000, o melhor para mim é ter uma conta para pagar só de 1.000, que aí sobra mais 1.000zinho para me fazer outras coisas.
É exatamente isso aqui que a gente está dizendo. Se eu tenho um ativo circulante, vamos mudar aqui até esse nome aqui. Vamos botar de forma diferente aqui, que eu tenho que botar isso aqui no azul para ficar mais fácil para vocês, né? Tá aqui, ó, né? Eu tenho R$ 2.000, é isso? É o meu ativo circulante. Agora o meu passivo circulante, que está ali em vermelho, pode ser R$ 1.000 ou R$ 3.000. O melhor é que meu ativo circulante, ou dizer, a quantidade de dinheiro que eu tenha, seja suficiente para me pagar meu passivo circulante, ou seja, pagar minhas contas. Esse é o ideal, tá? Então, aqui nós podemos ter essa situação ou essa situação. Aqui não. Fiz errado, né? Aqui, tirei isso aqui, né? Então, aqui nós temos que é o nosso circulante. Ele pode ser de 1.000, passivo circulante, como pode ser de 3.000, não é isso? O ideal para nós, né? O ideal para nós é esse aqui. E isso aqui é o que a gente diz aqui, que é o nosso desejável que seja menor, tá? Essa é a melhor coisa para a gente. Se eu tenho dinheiro suficiente para pagar o que eu devo, ou o que eu vou comprar. Aí assim, algumas vezes, né? Algumas vezes, o nosso... É outra cor que tem que ser, né? Algumas vezes, é azul, né? O nosso ativo circulante, né, pode ser maior que o nosso voltar de novo, né? Pode ser maior que o nosso passivo circulante, né? E mesmo assim a empresa encontra-se em dificuldade para pagamento de suas obrigações. Como é que é, professor? Eu tenho aqui uma situação assim, eu tenho meu ativo circulante maior que o meu passivo circulante. Ou seja, eu tenho um ativo circulante de 2. Vamos mudar essas cores, né, seu Jorge? Muda as cores para facilitar para eles, né? Então aqui, eu tenho um ativo circulante de 2.000 e tenho o meu passivo circulante de 1.000. E mesmo assim, a nossa empresa está com dificuldade de pagamento. Ô professor, mas eu não tenho 2.000 e só devo 1.000, como é que eu tenho dificuldade de pagamento? Hã? Mas então, vamos esclarecer para vocês aqui, isso aqui é o seguinte. Aqui, no nosso passivo circulante, esse nosso débito vence, o vencimento dele, do 2/10, tá? E o nosso ativo circulante aqui, ele não é dinheiro, ele é uma duplicata a receber. E então, um vencimento para o dia 10/10. Eita, professor, e agora, como é que eu faço? É essa situação que vocês vão estar deparando, tá? Vocês vão deparar com essa situação. Eu tenho um valor ativo circulante maior, porém eu tenho dificuldade porque eu não tenho o dinheiro na hora. Isso significa que a minha transformação deste dinheiro aqui não acontece. A dívida está vencendo com maior rapidez que o valor. E isso, pessoal, é um problema sério. Tem muita empresa que vive isso. Tá? Mas não vamos aprender para frente como resolver isso. Tá? Por enquanto, só para vocês saberem que existe essa possibilidade da empresa ter dificuldade para isso. Tá? Vamos escrever algumas coisinhas aqui embaixo? Então vamos escrever algumas coisinhas aí, né?
Aí, pessoal, é quando a empresa tem condições de pagar, tem ativo, e aí ela vai atrás de empréstimo mediante o desconto das duplicatas, né? É onde ela vai vender as suas duplicatas para receber dinheiro. É isso? Ótimo, não é isso? E aí ela vai vender as duplicatas e ela vai ter um reforço de caixa no primeiro momento e vai cumprir as suas obrigações, né? E é isso, pessoal, que a gente chamamos de recorrer ao capital de giro, tá? É outra forma também de fazer empréstimo, tá? Então agora nós precisamos também saber qual é o nosso capital circulante líquido. Ou seja, o quanto é que eu tenho líquido mesmo. Líquido aqui, pessoal, eu tirei aquilo, as obrigações. Então eu tenho uma quantidade de dinheiro, tirei o que eu tenho que pagar e aí eu vou ter o nosso ativo circulante. Então, essa conta nós fazemos aqui. Nós pegamos o nosso ativo circulante menos o nosso passivo circulante. E aí eu vou estar com o nosso capital circulante líquido. É simplesmente isso, né? Vamos estar com o nosso capital circulante líquido. Ok? E isso aí, pessoal, é o que nós dizemos que a quantidade, quando aqui, nós estamos aqui, por exemplo, aqui com, olha aqui, 2.000, menos 1.000 que a gente colocou, não foi? Nós vamos ter o quê? Aqui, 1.000. E esse 1.000 aqui não está comprometido com algum passivo, porque eu já paguei todo ele, tá? Perfeito? Pessoal, o entendimento disso aqui é fundamental para a gestão de qualquer negócio, tá? Eu botei um exemplozinho aí, né? Admita que uma empresa tem um ativo circulante de 1.000 e um passivo de 600. Então, aqui, ó, nós estamos falando com um ativo de 1.000. Um ativo de 1.000 e um passivo de 600. Então, 1.000 menos 600, nós vamos ver que está sobrando 400. Tá? E esses 400 não vão estar comprometidos com qualquer dívida, porque ele está livre. Né? Então, eu tenho aqui uma flexibilidade desses R$400, tá? Para fazer negócio. E lá, analisando no nosso balanço patrimonial, nós vamos ter lá um ativo circulante, né, de 400, né, porque aqui eu já tenho o quê? Os nossos 1.000, né, e lá eu tenho um compromisso de 600, né, e aí, fazendo isso, nós vamos estar com essa sobra aqui. Eu tinha um balanço aqui de 1.000, lá 600, então sobrando, nós vamos fazer o total aqui do nosso capital, está sobrando aí, bom? Ótimo, analisando e pegando nossos dados aí. Vamos continuar falando um pouquinho mais aí, né? Pessoal, aqui, ó, a gente pode dizer o seguinte, né? Que o capital circulante líquido, também como esse capital circulante líquido, também conhecido como capital de giro próprio, que é outro nome que se dá para ele. E essa denominação são utilizada principalmente no mercado financeiro, né? Se você vai à empresa, o bancário lá vai perguntar para você qual é o teu capital de giro próprio, de curto prazo. Ele está perguntando qual é o capital de giro circulante líquido que você tem, quanto é que você tem dinheiro que não está comprometido, né? E assim nós podemos dizer para vocês que tanto o CCL como o GCP têm o mesmo significado, tá? Na verdade, a gente tem assim, que o ativo circulante, normalmente conhecido como capital de giro, e assim nós vamos ter que parte do nosso capital de giro
parte do nosso capital de giro, ou seja, o nosso ativo circulante, não está comprometido com terceiros. E se ele não está comprometido com terceiros, então ele é o quê? Próprio da empresa. Se eu não está comprometido, eu tenho um capital, então está dizendo que assim é o dinheiro próprio da empresa. Tá? E aí, pessoal, o que se chama, né, da expressão de capital de giro próprio. Né? E aí, né, se a gente for ver do ponto de vista mais técnico, né, capital de giro próprio, que representa para nós o quê? Qual é a saúde da nossa empresa. Quando nós olhamos o capital de giro próprio, tá? Quando nós olhamos o capital de giro próprio, nós estamos vendo como é que está nossa empresa. Né? E assim, nós podemos ver como é que a gente calcula esse capital de giro próprio utilizando uma equação contábil. Então, nós vamos ter, né, o patrimônio líquido, o nosso patrimônio líquido, menos o ativo permanente. Nós podemos fazer esse cálculo já mais direto. E também, nós podemos também colocar de outra forma. Né? Cadê? Nós podemos também colocar... Eu coloquei maior? Foi, então vamos passar aqui, né? Da outra forma, nós estamos vendo ali que o não circulante, que divide em realizável a longo prazo. Então agora, pessoal, aqui ó, eu coloquei para vocês, né? Já que nós começamos a colocar aqui, falar de não circulante, então tem que entender melhor o que é esse não circulante para poder entender essa conta. O outro grupo, né, que não é do ativo circulante, é o nosso ativo não circulante. E esse ativo não circulante, ele divide-se para nós em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado, intangível. Né? Essa nova nomenclatura que está aí, né, esse novo subgrupo, né? Nós tínhamos aí outros, né, o ativo chamava de ativo permanente, mas com a lei 11.941, nós passamos a ter outra forma. E para fins didáticos, né, a gente vai chamar ainda um pouquinho ainda como permanente, só para, né, mas a lei já diz lá como é que tem que ser feito. Tá bom? Então esse permanente aqui, né, nós que podemos entender, para que a gente possa entender esse conteúdo, são os itens que vão estar dentro da empresa, mas que eles não têm. Né? São os itens que não têm destinação para venda. Né? E seus valores, né, não são alterados com frequência. Então, não há conotação de giro. Se ele não tem movimento, não tem conotação de giro. Por isso, a gente antigamente chamava de permanente. A gente está falando aqui só para a gente poder saber disso. Mas está lá no longo prazo, estão imobilizados. Normalmente aqui nós vamos ter bens de longo prazo. É carro, casa, máquina, alguma coisa desse tipo aí. Tá? E normalmente esses ativos aqui, eles são utilizados para que a empresa possa alcançar seu objetivo. Por exemplo, numa transportadora, o que ela tem? Um caminhão. Tem um caminhão. Na fábrica lá de macarrão, tal, farinha, a empacotadeira. Né? Mas nós vamos continuar detalhando esse assunto na próxima aula. E nosso tempo já está no limite. Até daqui a pouquinho.